A gente viu hoje a Avalanche do Velho Testamento, agora eu quero ver o Vilto Reis do Velho Testamento. 10 passos para escrever um conto, uma checklist feita pelo Vilto Reis lá 7 anos atrás. 7 anos atrás. Eu sou o Vilto Reis do Homo Literatus, da editora No... Rapaz, o Vilto, ele era só uma tripinha em pé nessa época, cara. Meu Deus do céu. Editora Nocaute, ainda existe essa editora? Nocaute, da Rusga, cursos para escritores, e também da rede de podcast 30 Minutos. Todos esses projetos que formam o grupo Homo Literatus. Pô, era tanto trabalho que o homem ficou só a tripa, né? Por isso que eu acho que metade desses projetos não existe mais. O homem deve ter quase morrido. Aí falou, não, acabou isso tudo, agora eu vou dar aula para escritor, ser mentor e acabou. Inclusive os cursos do Vilto são bons demais, tá? O cara realmente é bom demais. Foi um dos avaliadores do Jabuti, acho, do ano passado, de entretenimento. O cara manda muito. Depois de algum tempo sem gravar vídeos, é um prazer estar de volta. E hoje, além do tema desse vídeo, que vocês já viram aí, uma checklist 10 passos para escrever um conto, eu vou anunciar uma super novidade no final, que com certeza vai interessar você. Uma novidade de 7 anos atrás. Que quer escrever, que tem interesse, que gostaria de tirar suas dúvidas. Olha só, fique ligado então até o final desse vídeo. Mas vamos lá, vamos pensar aí nessa checklist, né? 10 passos para a gente escrever contos. Conto que é um gênero assim, putz, muito difícil de escrever, tá? Quem acha que uma história curta é fácil de escrever, talvez ainda não tentou escrever uma história curta, porque um bom conto, um conto bem elaborado, dá um trabalho danado, gente. Mas vamos lá, vamos... O problema do conto é que você tem que se apegar numa coisa só. E o escritor amador, ele não sabe nem o que ele tá fazendo da vida ainda. E ele fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí ele vai escrever um conto e começa uma noveleta, um pequeno romance. Ou só fica horroroso, né? Os 10 passos. Primeiro passo. Eu acho que talvez vocês já suspeitavam. É preciso ler muitos contos, ler bons contos antes de você sentar para começar a escrever o seu. Boa dica. Uma vez eu brinquei que para você escrever uma boa página você tem que ler pelo menos 1000. Óbvio que era um exagero da minha parte, mas é... Eu não acho que é um exagero não, porque 1000 páginas você lê aí facilmente lendo uns 3 livros, 4 livros. Se você quiser escrever um livro ou um conto sem ter lido pelo menos 4 livros na sua vida, você é um coitado. Pelo amor de Deus, né, gente? Você quer saber aquele cara do Threads que foi cancelado, que falou que não gostava de ler, que não precisava ler para ser escritor porque ele tinha talento? Se enxerga! É importante você ler muitos bons contos. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar uma lista de contos, são 21 contos que eu acredito que são leitura obrigatória para quem quer ser contista ou para quem quer pelo menos se iniciar aí nessa arte do conto. Passo 2. Você pode fazer um brainstorming das suas ideias. Esse termo americano que se popularizou já aqui no Brasil é aquela ideia de jogar tudo no papel que vem na mente, assim. Você pode pensar, o que está vindo na minha mente agora? Um personagem assim, num cenário tal, também um cenário tal, também um cenário tal. Aí você pensa num diálogo, você joga ali no papel. Você pode até brincar isso com post-its. Você pode, anotar uma ideia em cada post-it e ir colando, e colando, e colando. E, estabelecer uma meta louca, do tipo, eu só paro quando tiver 50 ideias aqui jogadas. E depois, você não pode ter filtro nessa hora. Você vai pegar e vai pescar algumas dessas ideias e aí você começa a montar o quebra-cabeça da história. Passo 3. Isso também é um perigo, tá? Porque quem é meio louco que nem eu, você começa a ter umas ideias que elas são muito grandes, muito mirabolantes ou muito chamativas por si só. E aí, quando você junta todas elas no mesmo conto, o conto parece um grande carnaval. Isso eu tô falando baseado em críticas que eu recebi dos meus textos quando eu era iniciante e amador, tá? Talvez seja algo que eu não criticaria hoje se eu lesse o texto de um autor que tudo é muito mágico, muito místico, muito, muito chamativo. Talvez eu gostasse se fosse bem executado. Mas eu vou lançar isso aqui na roda porque foi um conselho que eu recebi lá atrás, né? E eu levei muito em consideração. Mas talvez, bem executado, seja algo que eu não concordaria hoje em dia.
Comece a pensar nos personagens dessa história. Ah, que tipo de personagem eu quero ter? Eu quero ter um personagem... gente, é bom evitar aquela coisa assim muito bem e mal, porque isso já tá totalmente batido, né? A nossa ideia de uma narrativa contemporânea, de um conto bem escrito, é de um personagem complexo psicologicamente. Eu vou falar mais sobre isso num curso que eu estou preparando, que é o Criação de Personagens de Ficção, mas assim, só para você ter uma base, uma das coisas essenciais para você ter um bom personagem é que esse personagem tem que querer alguma coisa dentro da história. Então estabeleça desde cedo o que esse personagem quer. Passo 4. Crie um conflito para trabalhar nessa história. Este conflito, obviamente, tem que estar relacionado a esse personagem que você já criou. Que tipo de problema ele tem que precisa... E não diria só isso, tá? Normalmente a ficção, a narrativa, ela é ao redor de conflito o tempo inteiro. Então você vai colocar o seu personagem em cima de uma árvore e começa a tacar pedra nele. Pedra, 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 pedra. E aí no finalzinho do livro, do conto, sei lá, você desce ele da árvore, dá uma medalhinha de parabéns, e é isso. Um romance ou um conto de sucesso. Precisa se resolver numa história. Já que uma história, se você for pensar, é sempre isso. Uma história é um problema a ser resolvido, que pode ou não se resolver, que deve se complicar ao longo da história e que no final pode ou não ter uma resolução. Ainda nessa questão do personagem, na formação da história, pense em um tema particular para a sua história. Afinal, já existem muitos temas batidos, mas todo dia surgem novos temas. Alguém vai dizer, mas os temas humanos já estão todos esgotados. Bom, existe muita coisa... Aí, ó, mais uma vítima dos cursos baseados em vídeo do YouTube, né, cara? Que eu acabou de falar, tô fazendo um curso que fala basicamente a mesma coisa que ele tá falando. Vai um pouco mais fundo, mas basicamente a mesma coisa. Novas surgindo, como... Cara, fica aí a dica, tá? Quando tiver a comunidade da Flive, a gente vai aprofundar todos os tópicos e vai ter as demandas dos autores que estão lá naquela comunidade. Então você está fazendo parte, você tem os cursos base, inclusive talvez tenha o curso do Vilto lá, uma degustação, né, do material dele, que é muito bom, recomendo demais. Mas você também vai ter como pedir, né? Eu gostaria de ver esse tópico, gostaria de ser aprofundado nesse assunto aqui, que aí a gente vai trazer especialistas e fazer também aulas específicas em cima desses temas. Porque quase todo o conhecimento que vocês procurarem, vocês encontram no YouTube se for bem procuradinho. Mas nem sempre a metodologia e a dinâmica ela vai conseguir te ensinar. Porque o YouTube é um resumo. Então o valor de você pagar por educação, normalmente é conseguir aprofundar os tópicos e principalmente ter acesso ao professor para que ele te tire dúvidas e te ajude com algum caso que é muito seu, muito específico seu, né? Tice, bota a carregar. Bota isso a carregar. Depressão, daí alguém vai dizer, mas isso já vem desde muito tempo. Mas agora nós temos novos problemas emocionais, ansiedade e vários outros problemas que podem ser trabalhados dentro de narrativa. Temas polêmicos, minorias. Então, gente, tem muita coisa para vocês usarem como tema das suas histórias. Mas precisa pensar, né? Precisa sair daquele lugar comum. E esse tema pode surgir talvez lá no passo do brainstorming. Ou até mesmo quando você está lendo outras referências, lendo outros contos. Então é importante ir além do lugar comum. Uma coisa que pode ajudar se você é do tipo que às vezes tem bloqueios criativos, é estabelecer uma linha para a história. Tem muita gente que é contra fazer isso, então vai do seu processo criativo. O que seria uma linha? Tipo assim, determinados pontos que aquela história vai passar. Aqui eu vou ter uma explanação do que é a vida comum do personagem. Aqui eu vou ter um incidente inicial que vai jogar ele numa situação que ele vai ter que enfrentar, que ele vai ter um conflito. Aqui vai ter uma segunda situação que vai conduzir até a próxima situação, que vai conduzir até o clímax da história. E aqui vai ter a resolução. Então, tendo essa sequência de cenas, você pode construir a sua história com mais calma e daí trabalhar cena a cena. Mas como eu já disse, vai muito do processo criativo de cada um. Passo 7, planeje. A Janine falou já um rolê, né? Tem escritores que são jardineiros e outros arquitetos, né? Ela prefere deixar fluir. Eu também gostava de deixar fluir até começar a planejar mais. Aí hoje eu gosto muito mais de ser um escritor, arquiteto, porque eu acho que as histórias elas ficam muito mais comerciais.
Mas tudo é execução, gente. Não é porque eu prefiro e eu gosto mais pra mim que é melhor pra todo mundo, sabe? Eu acho que, por mais que eu seja um arquiteto hoje em dia, ainda tem muito de fluidez no que eu faço. Eu escrevo com a caneta soltaça. E se a história pede pra eu mudar ela, eu replanejo ela. Eu não vou escrever na moda caralho a mais. Antigamente eu fazia isso, não faço mais isso. Mas eu replanejo ela. Mas eu acho que um bom escritor jardineiro, que é aquele que vai escrevendo e conforme as coisas vão acontecendo ele vai continuando a história, ele cria narrativas muito poderosas e que se conectam demais com o público. Eu só acho que o arquiteto consegue, muitas vezes, planejar coisas como linha de marketing, argumento de venda, público-alvo de forma melhor. Então os livros eles ficam mais redondinhos e eles têm um potencial maior de agradar o público que você tem em mente. Eu começaria sendo arquiteto se eu tivesse no começo da minha carreira agora. É uma dica que eu levaria muito em consideração. De um clímax para sua história. Porque um bom conto ele tem também um clímax, ou pelo menos um anticlímax. E aí a gente já está entrando nos campos da complicação dos contos. E eu já escrevi alguns artigos sobre isso no site da Rusga, então eu recomendo que você olhe aí na descrição do vídeo, que com certeza vai interessar você. Mas por que ter um clímax nessa história? Porque a história tem que prender o leitor, o conto é escrito para prender o leitor. Então planeje a história de forma que alguma coisa se revele, alguma coisa que está lá no subsolo da história venha à tona e possa surpreender o leitor. Às vezes não é uma grande descoberta, às vezes é uma epifania, uma situação que o personagem descobre de si mesmo, mas isso também pode ser um clímax. Passo 8, pense também, claro, no final que tem alguma surpresa, que tem uma frase de efeito. Isso aqui é meu problema, cara. Final com surpresa. Em O Corvo Negro, tem um final com uma surpresa bem grande. No livro 2, na continuação de O Corvo Negro, que vai sair junto do Corvo Negro novo, a gente tem um final muito mais final. Ele deixa pontas, uma abertura para um futuro, mas é um final muito mais acolhedor. Porque eu quis que o leitor se sentisse acolhido no final. Né, que o leitor, assim como o Ukel, encontrasse o seu lugar. Dá pra dizer isso, né? Mas eu não quis colocar ali um uau. Tem um momento de tensão muito grande, uma surpresa muito grande, mas não é um grande plot twist, nada do tipo, porque não foi a minha intenção. E eu acho que ficou ótimo. Mas racionalizar a surpresa que você quer trazer é algo muito importante, na real. Aí que o jardineiro, eu acho que perde pro arquiteto. Porque como é que você planeja uma grande reviravolta desde o começo se você não planeja nada? Feito. Nunca, gente, nunca coloque momento He-Man na sua história. O que é o momento He-Man? Era aquele momento lá, você lembra do desenho He-Man? Que no final do episódio entrava a musiquinha. E daí, tipo, o He-Man entrava lá, o outro personagem, explicando qual foi a moral do episódio de hoje. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Nunca faça isso no seu conto, nunca explique a moral do conto. Quanto menos explicações você tiver numa história, melhor. Mas pense como criar um grande final. Leia esses contos, esses grandes contos que estão aqui nessa lista, aqui na descrição, e tente se basear o que esses caras fizeram. Vamos ver as indicações do Vilto? A partir dessa criação, reescrita, recriação, você vai também encontrar os seus finais e o seu estilo de escrita. Passo 9. Escreva, 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 escreva. Tem gente que fica lendo 1000 dicas, que fica assistindo 1000 vídeos, mas não faz o mais importante, que é colocar a bunda na cadeira e começar a digitar ou começar a escrever que seja realmente é a melhor arma que o escritor tem, tá? Mas você precisa escrever, você precisa sair do lugar, você precisa botar o texto para fora. Eu sei que é difícil criar o hábito da escrita. Inclusive, também estou pesquisando sobre isso para desenvolver um mini curso a respeito disso. Mas, gente, é importante insistir consigo mesmo, não ficar só esperando a inspiração. É importante sentar e tentar escrever, colocar uma cota diária de escrita ou achar alguma coisa que motive você a escrever todos os dias. E passo 10, né? Terminou de escrever? Revise, revise, revise,
deixa o texto alguns dias separado, pega esse texto, imprime, lê em voz alta, faz anotações, depois pega esse texto, coloca do lado e começa a redigitar ele, começa a reescrever ele, porque com certeza você vai melhorando e você vai vendo seus pontos fracos até conseguir chegar a um grande conto. E agora eu vou contar a novidade. Cara, o Vilto é bom, tá? O Vilto, ele tem é por isso que o homem é o homem. Porque essa dica que ele tá dando aqui atrás é um negócio que eu falo pra vocês semana sim, semana não. E assim como a Avalanche do Velho Testamento fala, vocês não me escutam. Muitos de vocês me escutam. Um beijo. Mas muitos também não escutam, não. E, cara, você reescrever, você ler em voz alta o seu texto, te mostra tanta coisa que você faz horrorosamente mal. Que eu tenho pra vocês. Há poucas Vamos ver se a novidade de 7 anos atrás ainda é válida. semanas, quando eu lancei a Rusga, eu lancei um mini curso gratuito que eram 10 erros de escritores iniciantes. Muita gente fez esse mini curso. Pra vocês terem uma ideia, foram mais de 1000 pessoas que fizeram este mini curso. Da hora. E o que eu queria propor agora? Que nós fizéssemos um hangout para eu tirar as dúvidas. Eu acho que o tal do hangout, que é uma chamada de vídeo, já passou, né? Então, rapaziada, lembrando, deixem o like aqui no nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal e também lá no Vilto, tanto deem um like quanto se inscrevam. Caramba, 164 mil visualizações. Por isso então que o Vilto tava de Porsche lá na Odisseia de Literatura Fantástica. Só com o dinheiro desse vídeo aqui, cara. Caramba, o homem tá podendo, hein? Que isso? Que isso? Ó, já vi um vídeo aqui pra gente ver semana que vem, tá? Salve, galera! Salve, galera, nada. Calma aí. Calma você, que você é pra semana que vem. Calma você aí, que você é pra semana que vem. Pronto, salvei aqui. Salvei aqui o camarada. É isso. Lembrando mais uma vez, deixa o seu like, se inscrevam no canal, por favor. E tamo junto.